A taxa de desemprego no Brasil ficou estável em 5,6% em setembro, segundo o IBGE. Thaís Herédia já está aqui no estúdio para repercutir esses números. Thaís, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Não foi uma surpresa, já era esperada. Aliás, até uma taxa um pouquinho mais baixa, que alcançasse um outro patamar histórico, de 5,5%. Mas ela acabou permanecendo na mesma taxa do mês de agosto. Márcio, quando a gente vai destrinchando os dados, fica claro que já começou uma desaceleração no mercado de trabalho. Você está falando isso há 3 meses já. Então, mas ela ainda está num ritmo muito devagar. Você tem toda a razão. Ela ainda está num ritmo muito devagar. Apesar da taxa de juros elevada. Apesar da taxa de juros elevada. E o que está acontecendo nessa desaceleração é um perfil histórico da reação do mercado de trabalho a um início de perda de ritmo da atividade econômica, que é o trabalho informal. Está perdendo mais vagas do que o trabalho formal. A gente já vai falar do trabalho formal daqui a pouquinho. O IBGE nos traz essa leitura muito ampla do mercado de trabalho, que mostra que sim, que já há uma desaceleração, ela é devagar, ela não é acompanhada da queda da renda, da massa de renda real dos trabalhadores, ela se dá através da informalidade, como eu disse, mas ainda assim, Márcio, demonstrando muita resiliência, muita resistência. Então, a expectativa é que a gente termine o ano com uma taxa próxima disso e que continue perto de 6 e pouco, no máximo 6,5% no ano que vem. Então, a gente vai continuar assistindo a uma resistência do mercado de trabalho. Ninguém está torcendo para ter desemprego no Brasil, mas aparece uma contradição aqui, né? Parece ser uma contradição. Juros elevados e um potencial de crescimento, não de crescimento, mas de geração de empregos que está mantendo essa taxa tão baixa. Márcio, tem toda a razão. É uma contradição. Ela acontece com um fenômeno que o Brasil já viveu antes, que é os salários crescendo acima da produtividade. Né? A gente já viu esse fenômeno acontecer no Brasil, num movimento em que os salários aumentam mais rápido e num patamar mais elevado do que a capacidade dos trabalhadores brasileiros em produzir. Se descola, então, o salário da produtividade do trabalhador. Isso não é um sinal de equilíbrio do mercado de trabalho, né? Portanto, é por isso que a gente diz, né, que ele continua resistente, mas com um perfil que não é exatamente sustentável no tempo. Pois é, esse dado que você traz é interessante. Mostra como a criação de vagas de emprego formal no país caiu 15% em setembro. Ela caiu 15% em setembro, o resultado do CAGED saiu ontem, né? Mas ontem com toda a nossa cobertura especial do que aconteceu no Rio de Janeiro, mas acho que vale a pena a gente passar por esses dados. Foram mais de 213 mil vagas criadas, os economistas esperavam cerca de 170 mil, então foi uma surpresa, mas ainda assim alguns setores tiveram uma redução importante das vagas, Márcio, como você falou. Vamos dar uma olhada aqui no telão, que a gente tem um dado interessante, calculado pelo Bruno Imaizumi, que é economista da For Intelligence, que é uma consultoria interessante. Essas linhas separam as empresas que têm até 4 empregados, as empresas com mais de 100 empregados e as empresas de 5 a 99 empregados, né? A azulzinha aqui. Ao longo do tempo, Márcio, a gente volta lá em 2005, a gente percebe que as empresas com até 4 empregados, que são a maioria do Brasil, aqui nós temos as MEIs, as micro e pequenas empresas, né? Elas, geralmente, a geração de vagas nelas é positiva e é acima da linha das outras empresas maiores. Então, veja o que aconteceu, e aqui está a perda dos empregos, Márcio. Nas empresas de 5 a 99 empregados, ela já está em campo negativo agora em 2025, especialmente nesse segundo semestre, né? As empresas com mais de 100 empregados também já estão apontando para baixo, mas as empresas com até 4 empregados, especialmente as MEIs, que podem empregar até um CLT, essas continuam ainda em crescimento, não entraram em desaceleração. Então, a gente tem o fenômeno das microempresas, das MEIs, crescendo ainda, resistindo a alguma desaceleração, mas as grandes empresas que têm um custo operacional maior
inclusive tomam mais crédito e aí, portanto, sofrem mais com a taxa de juros, essas já estão num processo de mais demissões do que de admissões. E ainda falando com a Thaís Herédia, está virando rotina. Hoje foi mais um dia de recorde no Ibovespa, o 5º seguido. E dessa vez a alta não foi tão modesta quanto ontem. Até quando vai esse bom humor no mercado financeiro? A gringaiada está vindo com tudo, Márcio. Todo dia a gente está vendo os dados da B3, a quantidade de dinheiro voltando, né? Eles chegaram a sair um tempo, vamos dar uma olhada aqui, chegaram a sair um tempo do mercado e acabaram voltando. Já são 25 bilhões de reais. O mercado inteiro, a gente tem, né? Chegou. O mercado inteiro espera uma saída de dólares agora no final do ano. É natural, as empresas mandam dinheiro para fora. Ano passado nós tivemos um recorde desse movimento, mais de 25 bilhões de dólares deixaram o Brasil no final do ano passado, mas agora não. Agora, por enquanto, o dinheiro está entrando, especialmente para a Bolsa. E a Bolsa chega perto dos 150 mil pontos, né? O Brasil continua sendo visto, Márcio, como um país onde as empresas que compõem o índice da Bolsa, que é o Ibovespa, que é o principal índice do mercado acionário no Brasil, são empresas sólidas, ligadas a commodities, que têm, portanto, uma performance mais sólida, né? Mais constante. O dólar hoje ficou praticamente estável, mas o que a gente termina a semana, acho que a gente tem a semana como um todo, olha que incrível o Ibovespa, mesmo tendo fechado com recorde, na semana, como a semana começou ruim, ele fechou com uma baixa mais alta. E o dólar com 0,25 de queda. O dólar resistindo, não consegue se distanciar lá mais perto de 5,40 do que de 5,30. Semana que vem tem o nosso Copom. E essa semana teve Banco Central dos Estados Unidos dizendo que não vai baixar o juro em dezembro, mas ao mesmo tempo tem Trump fazendo acordo com a China. Então as notícias se mesclaram muito e o mercado praticamente andou de lado durante a semana. Thaís Herédia, obrigado.